Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou me sentindo amador, né, aqui com esse microfone. Bom, essa palestra é um pouquinho mais sobre quinto andar, processo de trabalho e tudo mais. Eu sou designer de produto no quinto andar. Trabalho lá 2 anos, mais ou menos. Lá no quinto andar, a gente tem a missão de transformar uma coisa super burocrática, tradicional e chata, que é alugar um imóvel, numa experiência boa. E a gente sabe que alugar um imóvel pode dar muita dor de cabeça. Mas a gente sabe que a gente também consegue remover um pouco dessa dor de cabeça e fazer com que alugar um imóvel seja do caralho. A gente tem várias histórias que comprovam um pouco disso. Vocês podem seguir no nosso Instagram. Só que a gente ainda não chegou no número de pessoas que a gente gostaria de chegar. A gente quer fazer com que as pessoas morem bem. Nosso objetivo é morar bem. A gente já teve algumas histórias de sucesso, mas agora o desafio é escalar. E queria falar um pouquinho de como funciona design no quinto andar. Daí, se vocês tiverem a cartelinha de bingo de buzzword de vocês aí, porque o quinto andar é uma startup que trabalha no modelo ágil, onde a gente faz entregas contínuas, de forma que a gente consiga ter feedback constante sobre o trabalho que a gente está fazendo e otimizando. Os nossos times eles são separados em squads, e esses squads eles são multidisciplinares. Então, a gente tem designers, tem analistas de produto, analistas de qualidade, engenheiros, enfim, muita gente ali. E no contexto atual, nossos times separados em squads, a gente tem geralmente um designer por squad, em alguns casos 2, e eles trabalham em contextos completamente diferentes. Então, a gente tem muitos produtos e muitos tipos de usuário. A gente tem produtos para corretores, e vistoriadores, e fotógrafos, inquilinos, proprietários, agora até parceiros imobiliárias, tem os produtos internos, a gente tem muitos perfis que a gente precisa atender. Então, às vezes, de um designer para o outro, muda completamente o tipo de trabalho que a gente faz ali dentro, apesar de todos serem designers de produto e trabalharem de ponta a ponta. E uma coisa legal da nossa disciplina é que, como designer, a gente pode redesenhar o nosso processo. A gente pode ser mais eficiente com o nosso próprio processo. E é assim que surgiu o Design Critique. No ano passado, a Letícia, que é nossa design manager, esteve aqui no palco para mostrar um pouquinho de como que a gente faz essa dinâmica. Bom, no Critique, basicamente, um designer apresenta um projeto em desenvolvimento para ele ser criticado por outros designers numa rodada de feedback. E com o Critique a gente conseguiu atingir mais consistência na entrega das nossas soluções. A gente consegue também desenvolver a argumentação dos nossos designers e num ambiente que a gente promove segurança emocional total. Então, ficou mais fácil dar feedback e receber feedback com o Design Critique. Só que desde então, a nossa equipe cresceu mais de 3 vezes. Isso era para ser um GIF. E o desafio também cresceu bastante. Então, se antes nosso desafio era, por exemplo, fazer um processo de locação, de mandar uma proposta para um proprietário para um imóvel com poucos cliques, por exemplo, hoje a gente está tentando provar market fit no modelo de negócio que a gente reforma um imóvel para deixar ele mais atraente no mercado. Daí a necessidade de voltar a olhar para o nosso processo. Se os problemas cresceram de complexidade, o nosso processo precisa ser cada vez mais eficiente. E a gente descobriu ali, vou voltar aqui rapidinho, que a gente estava tendo uma oportunidade de agilizar um pouco o nosso processo na definição do problema e na ideação. A gente percebeu que sintetizar o problema com essa ideação nesse ambiente em que os problemas estão cada vez mais complexos estava sendo mais difícil, despendendo de mais tempo. E naquele ambiente que eu mostrei para vocês, que os designers geralmente trabalham sozinhos, a gente perde bastante do potencial do grupo, de trabalhar junto e de colaboração. Então, como hipótese de solução, a gente pensou numa coisa mega simples, na verdade, que é se a gente reunir um grupo de pessoas por um curto período de tempo para focar, se debruçar sobre um problema apenas, a gente vai ganhar agilidade e soluções melhores. Daí eu pensei em algum momento em música, em jazz. E o Dave Brubeck, ele era um pianista de jazz, fez muito sucesso nos anos 50, 60, e ele já era considerado um gênio trabalhando sozinho. Mas quando ele montou o Dave Brubeck Quartet, eles fizeram Time Out, que é um disco incrível, que foi pioneiro no uso daqueles compassos muito loucos e quebrados. Basicamente, ali são eles fazendo uma jam, e daí que veio o nome de jam. Então, a ideia era a mesma coisa, na verdade. Se a gente puder... Nossos designers são muito bons sozinhos, mas se a gente tiver poder juntar eles, o potencial deles vai aumentar bastante. E a gente pensou, puta, mas isso já existe. Tem umas dinâmicas ali parecidas, com objetivos parecidos. Tem o estúdio, tem o design sprint, tem vários outros.
E a gente já tentou fazer várias delas lá no quinto andar. Só que a verdade é que é muito difícil aplicar essas metodologias by the book. Então, no nosso contexto, para ser bem sincero, é difícil você conseguir uma agenda de uma pessoa por uma semana para um design studio. Às vezes é difícil conseguir uma manhã, uma tarde. Então a gente precisava adaptar esse modelo. A gente chegou à conclusão de que a gente precisava tirar o que tinha de melhor aqui para colocar no nosso ambiente lá no quinto andar. E daí surgiu essa definição de Design Jam, que é uma dinâmica que reúne métodos de design de forma modular, onde as pessoas diversas se reúnem por um curto período de tempo para focar em um problema apenas, explorando estratégias e soluções. Então a ideia é que seja adaptável, colaborativo, ágil e a gente promova soluções melhores. Ela não é para resolver problemas muito grandes pelo curto período de tempo e nem para testar soluções. E como que a gente faz lá? Com base lá no nosso problema, na nossa ideia de focar mais em definição e ideação, a gente separou em duas partes, uma de definição e uma de ideação. Na de definição, o objetivo é organizar insights de pesquisa, levantar oportunidades, levantar riscos e tentar chegar num recorte de problema. E aqui alguns possíveis métodos que... Vou usar essa coisa muito louca aqui. Possíveis métodos que a gente pode usar nessa jam. Esse passador é demais. Já na jam de ideação, a gente tenta definir a arquitetura de informação, desenha uma série de ideias, acorta MVP, isso aqui vocês já estão acostumados. E um pouquinho de como que a gente faz essas jams. A gente tenta fazer um desafio realista para aquele tempo, a gente reúne um conjunto de métodos rápidos, a gente reserva uma sala para 2 a 3 horas no máximo, chamamos de 6 a 8 participantes diversos, a gente traz informações do cenário atual daquele problema para colocar todo mundo na mesma página, e aí o material, kit básico do designer. E um pouco de como a gente fez isso, como que a gente experimentou essa dinâmica, a gente testou, a gente botou ela em teste. Então esse aqui é um exemplo de 2 designers, o Otávio e a Raquel. Eles tinham esse desafio de como que a gente melhora a experiência de quem está na fase de documentação e na fase de crédito. E participaram designers e engenheiros por 2 horas e 30 minutos. Eles trouxeram um material super completo de cenário atual, trouxeram dados quantitativos, análise de reclamações no Reclame Aqui, e também trouxeram limitações atuais do produto. E esses foram os métodos que eles utilizaram nessa jam. O que foi legal assim, desse experimento, que a gente foi iterando depois, é que ele serviu muito como kick-off de projeto, porque ele foi feito bem no começo ali do projeto. Ele gerou bastante alinhamento e engajamento entre as pessoas que estavam participando, que eram pessoas que de fato iam trabalhar naquele problema, e criou um senso de dono ali entre todo mundo. O que não foi legal é que faltou pessoas de negócios ali, que era um perfil importante para a gente colocar no meio dessa jam. E também correria com muita dinâmica, porque eles quiseram fazer bastante coisa ali num tempo mais curto. E quais foram os resultados? Né? Em retrospectiva, separando aqui entre parar, continuar e começar, a gente percebeu que a gente tem que parar de achar que vai dar tempo ou trazer recorte de problema muito grande. A ideia é justamente focar no principal, focar em qualidade e não em quantidade. E a gente queria também continuar com a modularidade. Com isso, a gente tem flexibilidade para adaptar para todos aqueles contextos diferentes que eu mostrei, perfis de usuário e tudo mais. Então, pegar as dinâmicas que se adequam melhor para aquele caso. A diversidade de participantes é muito importante. No começo, a gente tentou fazer até só com designers, mas eu acho que perdia bastante ali na qualidade do papo, da discussão. E a gente quer começar agora, a gente está começando a estabelecer como parte da rotina mesmo, e até fazendo um guia para como você faz sua própria jam, em 5 passos. Nos últimos 8 meses, a gente fez mais de 20 jams, e a gente chegou à conclusão que a gente conseguiu aproveitar melhor o potencial do grupo, agilizou o nosso processo, e agora a gente projeta soluções cada vez melhores. Isso aqui é só para mostrar que a gente se diverte também fazendo jam, não é só processo, trabalho e tudo mais. Era para ser um gif de pessoas dançando ragatanga no final de uma jam. Mas aí vocês podem imaginar o gif. E a gente está contratando também, a gente tem vagas abertas para designer de produto e designer de produto lead, lá no nosso escritório em São Paulo. Não sei se vai dar tempo de vocês... Não, tem muito tempo, dá para vocês lerem o QR Code ali, os celulares. Mas o site é carreiras.quintoandar.com.br. E obrigado, gente.